Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma partida de olho no lance. E hoje a gente vai jogar aqui, vamos criar uma partida no lichess.org, 15 minutos mais 15 segundos, adversários com rating entre 2.000 aí e 2.400. E vamos ver aqui quem vem aqui no lichess.org. Vamos lá, hein? A última partida eu acabei sofrendo bastante de negras. O adversário não soube levar ali a partida para uma vitória. Eu acabei conseguindo um empate. A importância de estudar finais é muito grande, realmente. Uma pessoa com um lance errado pode jogar tudo por água abaixo em um final. Foi o que aconteceu na nossa partida, para minha salvação. E hoje eu vou de brancas, olha lá. E olha quem vem, o mesmo adversário, que legal. Vamos lá, vou jogar hoje aqui um peão do rei. Que bacana, é o Tato Vabodha. Vamos lá, meu amigo. A última partida foi bem interessante, você ficou melhor, né? E agora vamos lá, vamos aqui. O G3 eu gosto que eu faça esse lance que o adversário demora para responder. Em geral, você vai jogando D4, aí o cara joga instantaneamente. Quando você faz um G3 e vai para uma fechada, a pessoa para e já começa a pensar um pouco, porque provavelmente ela não tem nada preparado na abertura, por isso que eu gosto tanto dessa linha aqui. É mais fechada, né? A siciliana fechada. A siciliana, a gente fala que abre a siciliana quando você faz o lance D4. Bom, ele gosta de posições bem fechadas, porque agora ele fechou para valer aqui a coisa. Bom, vamos pensar aqui numa estratégia bacana, olha lá. Aqui talvez bispo G5, seguido de bispo por F6 para ganhar a casa de D5 para o meu cavalo. Só vale a pena se a gente trocar os bispos de casas claras. Ok. Que outra coisa a gente pode pensar em fazer aqui? Como que a gente pode tentar uma ruptura de peão, né? Uma ruptura de peão aqui. Bom, ele pode tentar B5, C4. Eu vou primeiro desenvolver aqui com A4, parando as ambições dele aí na ala da dama. E depois eu sigo com o meu desenvolvimento. Tato Vabodha, novamente. Muito bom. Acabei de falar nele, né? No começo do vídeo ele aceitou aí o meu desafio mais uma vez. Agora eu de brancas. Um bom jogador. Tava com a partida ganha a outra vez que a gente jogou, mas não conseguiu levar adiante aqui. Que ele deve estar considerando rock, né? Mas ele é um jogador muito criativo, ele é um jogador muito forte. E realmente é um jogador pesado. Vamos lá, deu rock. Aqui eu vou com o cavalo D2, colocar o cavalo em C4. Qualquer coisa eu remanejo ele aqui para E3. Ele deve jogar um bispo G4 aqui. Eu já joguei essa posição algumas vezes. Por isso que eu gosto de levar o meu cavalo aqui para E3. Para sediar aqui o bispo de G4. H6. Um lance, como dizem, né? Profilático. Evitando a entrada de peças lá em G5. Eu vou seguir com o nosso plano aqui de cavalo em C4. Eu gosto do meu cavalo aí. Eu acho que ele fica bem colocado aí nessa casa. Bom, o bispo em E6. Preparando inclusive D5. Eu vou seguir com o cavalo E3. Seguimos com o cavalo em E3. E ele jogou D5. Tá bom. Vamos calcular um pouco aqui, antes de fazer o lance.
Peão toma, bispo toma, torre 1. É isso? Bispo F6, C3 e tal. É. Outra possibilidade aqui. Seria cavalo em H4. Seria cavalo em H4. Ou peão toma, ou cavalo em H4. Cavalo D2. Será uma boa também? Cavalo D2. Acho que eu gosto mais de cavalo em H4 aqui. A entrada do cavalo dele em D4 que é chata, né? Então... talvez um C3 aqui. Talvez um C3 em algum momento. Agora não, porque tá caindo em E4. É que se eu jogo cavalo H4, ele consegue trocar as damas, né? Isso que é chato. Ele toma, troca as damas, coloca o cavalo em D4 atacando em C2. Se eu jogo C3, ele joga cavalo B3 e fica com um par de bispos. Então eu acho que cavalo H4 traz esse problema, né? Traz esse problema. Talvez eu não possa dar tempo para isso. E talvez eu deva jogar então aqui com o peão toma. E tentar atacar na coluna E, manter as damas aí no tabuleiro. É isso. Agora é seguir o jogo, né? Vamos pensar aqui. Cavalo C4 é interessante, né? Pressionando em F6. Mantendo peças aí no tabuleiro. Pressionando em E5, né? Pressionando em E5. Vamos nessa linha aí. Estamos atacando o peão de E5. Estamos aí com 17 espectadores, olha que legal. Muito bom. Tatva Bodha, jogador forte. O que será que ele vai jogar aqui? Ele é criativo, em geral ele surpreende aqui. Em geral ele surpreende. Eu já parei de arriscar o que ele vai jogar, porque em geral ele surpreende aqui. Capaz dele mandar um F5. Olha lá, dama C7, conectando as torres, protegendo em E5. Legal. Bom, aqui vamos seguir o desenvolvimento. Acho que a ideia de abrir a coluna E foi essa. Então, acho que naturalmente aqui jogar torre 1. Lance bem natural. Aí da posição. Defendeu com o bispo. E dama E2, bispo G4, né? Dama E2, bispo G4. Dama E4. É uma linha bem interessante. Eu gosto. Bispo G4.
Dama E4, atacando o cavalo e o bispo ao mesmo tempo. Bispo por F3. Bispo por F3. Cavalo D4. Bispo D1. Por aí vai. Continuo pressionando em E5. Tatva Boda! Defesa siciliana fechada. Por enquanto, todo mundo tem um peão no centro, todo mundo tem 3 peões na ala da dama, 3 peões na ala do rei. Todo mundo tem um par de bispos. Na verdade, a gente tem todas as peças, todo mundo aqui, exceto um peão. O resto tá todo mundo aí. Trocamos poucas peças, mas nem por isso temos uma posição fechada. Eu considero essa posição semi-aberta. É exatamente fechada, porque a gente tem aí, eu tenho um espaço na coluna E, ele tem um certo espaço na coluna D. E eu gostei de ter jogado rápido esses últimos lances, eu fiz de propósito isso, para poder recuperar um pouquinho o tempo. Eu estava muito abaixo, agora já está um pouco mais equilibrado aí. É importante ir monitorando o tempo também nas partidas, né? Ele tem cavalo B4 aí, que também é bem interessante, tentando um contra, né? E aí se eu jogo C3 eu fico com o peão D3 atrasado. É uma possibilidade. Até por isso que eu acho que ele deve jogar um torre D8 primeiro. Aí sim jogando cavalo B4, porque aí se eu jogar C3 ele tem cavalo por D3. Acho que a ideia correta, acho que uma ideia possível aqui para as negras é jogar com a torre na coluna D agora. É uma ideia bem interessante. Entregar o peão, né? Gambitar o peão para tentar esse contra-jogo. Agora, se ele quiser segurar o peão, eu acho que é bispo G4 aí. É um momento crítico aqui da partida, né? Onde estamos fazendo a transição aí da abertura para um meio jogo. Existe um forte ataque no centro, pelas brancas. Mas ele pode tentar, várias ideias são possíveis aqui. Torre 8 é uma delas, gambitando o peão para fazer uma pressão na coluna E. É uma ideia bem interessante, inclusive. A torre D8 também com algum contrajogo. O bispo G4. São todas possibilidades aqui. E ele foi para essa ideia de cavalo B4. Bem bacana. Ataca o meu cavalo em C4. Me provoca um lance C3, que deixará o meu peão em D3 atrasado. No entanto, está caindo em E5. Portanto, agora é hora de calcular, né? C3, bispo por C4. E aí, peão por B4. Bispo volta, peão por C5. Ou então C3. Eu acho que vai ser isso. C3, bispo por C4. Peão por cavalo. Bispo E6 ou bispo D5. Peão por C5. Eu vou ficar com esse peão de D3 bem fraco, mas eu vou continuar exercendo uma pressão lá em E5. Eu acho que é isso. Vamos lá, vamos para essa linha aí.
C3, assumindo riscos mais uma vez, né? Faz parte no xadrez, não dá para ter tudo calculado aqui. Enfim, eu vi que vai para uma posição incerta, mas de todas as opções que eu considerei aqui, eu acreditei que essa seria a que mais vai de acordo com a vontade e com o cálculo, né? Aqui a gente havia calculado, depois desse lance, capturar o cavalo, manter o bispo sob ameaça, o bispo sai e depois bispo o peão, toma o peão lá em C5. Vamos ver se não tem nada mais interessante. Uma outra ideia aqui é capturar simplesmente de peão, já que esse cavalo aqui, ele vai ficar sem casas, né? Ele vai ter que ir lá para A6, também é uma possibilidade bem interessante. Eu fico com um par de bispos, ele vai ficar com um peão central, eu não vou ter nenhum peão central. Mas são dois lances a serem considerados aqui, né? Peão para o bispo ou peão para o cavalo. Na minha análise anterior eu havia considerado o peão para o cavalo, porque o bispo dele continua em ameaça e depois eu posso ou avançar ou até mesmo capturar o peão. Mas eu começo a pensar um pouco diferente agora. Olha que interessante isso. Começa a considerar tomar o bispo, porque o cavalo dele vai ficar sem jogo e eu vou ficar com um par de bispos. O cavalo dele vai lá para 6, depois ele vai ter que perder vários lances aí para manobrar o cavalo. Eu vou nessa linha. Aqui, claro, ele não tinha o que pensar. Lance único aí. E agora... Agora é bispo E3, né? Seguir com o desenvolvimento aí das peças. Ele vai jogar E4, né? Então talvez cavalo D2 primeiro. Eu tenho que tomar cuidado, que às vezes eu me arrependo dessas manobras, porque daí eu não jogo mais o bispo e tal. Mas o ponto todo é bispo E3, ele avança o peão. Bom, mas aí cavalo D2. E aí o peão cai, né? Então acho que eu posso jogar bispo E3 e depois cavalo D2. Vamos tirar o bispo primeiro, para eu não me arrepender. Eu fico fazendo uma pressão aqui em C5. Eu acho que tudo bem. Mas a ideia dele entregar aqui é interessante, porque depois ele ganha essa casa para o cavalo. Ele ganha bastante atividade. Mas eu acho que tudo bem. Eu acho que eu não quero me arrepender depois. Esse bispo nunca mais sai. Sabe aquela história? E aí depois você fala, puxa, eu devia ter tirado esse bispo, né? Aí não dá mais tempo, nunca mais se desenvolve ele. Então calma aí, vamos tirar o bispo daí, vamos colocar as torres em jogo, né? Colocar todas as peças em jogo, afinal de contas agora é isso. Agora é melhorar aí a atividade das peças. Bispo E3 pode parecer estranho bloquear aí minha dama e minha torre, mas eu realmente não estou querendo capturar isso e sofrer uns ataques por enquanto. Vou deixar esse peão aqui para brigar por ele mais tarde. Agora é hora de outras brigas aqui. Eu vou para cavalo D2, com a ideia aqui de cavalo E4. Agora sim, com o meu bispo já desenvolvido, eu acho que tá de acordo. Vamos embora. Gosto da minha posição nesse momento. Gosto da minha posição. Gosto da cooperação aí das minhas peças. O material tá igual, claro, mas eu sinto uma atividade maior aí das minhas peças. Posso jogar com a dama em F3, evitando B6, quando ele quiser defender aqui em C5, né? Com algumas ideias de táticos. Né? Uma sequência assim, por exemplo, caindo lá em C6, depois que ele jogar em B6. Tem muitas possibilidades aqui, o tempo está bem equilibrado também. Esse lance abre possibilidades para o meu bispo, abre possibilidades para a minha dama. Eu gostei de cavalo D2. Eu gostei de bispo E3 primeiro, porque agora eu não me sinto preso. Ó. Ele já foi lá e já liberou o peão de F, né? Já liberou o peão de F.
E aqui eu tô pensando, olha só, muitas coisas interessantes aqui, hein? Bom, uma delas, se eu conseguir colocar uma peça aqui, é uma boa casa, né? O bispo aí eu já posso, inclusive. E eu evito o lance F5. Mas deve ter algo melhor, vamos ver. Cavalo E4, F5 direto. É chato, né? Então talvez passar o bispo mesmo lá para D5 para depois jogar cavalo em E4 seja uma possibilidade interessante aqui. E tem ideias de sacrifício lá em H6, hein? Tem ideias de sacrifício lá em H6. Ele tirou a casa de E7 do cavalo. Eu vou jogar esse lance que é bem incômodo. É bem incômodo. Olha só a falta de cooperação por enquanto, né? O cavalo gostaria de vir para C7, não pode. O cavalo gostaria de vir para E7, não pode. Falta de cooperação entre as peças no momento. Isso é uma vantagem dinâmica que eu tenho no momento, mas eu posso converter essa vantagem dinâmica em estática se ele tiver que sacrificar um peão, por exemplo, alguma peça para melhorar a posição, algum sacrifício de troca, alguma coisa nesse sentido. Esses termos, né? Se você não está muito acostumado, entre na Academia Xadrez Brasil, xadrezbrasil.com.br. Lá existem cursos, conteúdos aí de grandes mestres para elucidar todos esses temas aí que eu vou mencionando durante a partida. Olha lá, né? Os tempos perdidos aí pelo cavalo, né? Cavalo de A em B8, indo lá para D7, né? Vai perder muitos tempos até chegar lá em F6. E agora, então, não está mais protegendo aqui o peão de C5, portanto, cavalo E4, um lance que aparentemente ataca na ala da dama, mas eu tô mesmo de olho na ala do rei, pessoal. Eu tô mesmo querendo um ataque ali de checkmate. Dama G4 tá vindo. E a coisa vai engrossar daqui 1 ou 2 lances. Cavalo. Ele quer jogar o cavalo em F6. E agora eu vou jogar então. Ele não pode mais sacrificar e dar o garfo, né? Aqui ele poderia... Eu não poderia jogar dama G4 se esse cavalo não tivesse aqui. Porque ele poderia sacrificar a troca e depois tentar dar um garfo, apesar de que o cavalo dele estaria atacado, né? Então eu tenho todos esses tempos, portanto, dama G4 e agora eu vou para cima. Agora eu vou para ataque contra o rei dele. Minha ameaça imediata aqui é bispo por H6. Falta de cooperação entre as peças negras. Ele não consegue mais encaixar as peças aí. Está havendo uma sobrecarga aqui em C5. Esse cavalo não tem jogo, olha que cavalo triste. E agora sim, ele vai ter que entregar material, né? Cavalo em F6, cavalo por F6, bispo por F6. E finalmente, a gente ganha um material aqui com bispo por H6. É claro, eu converti a minha vantagem dinâmica numa vantagem estática. Ou seja, eu ganhei um peão, mas agora, em troco disso, ele vai ganhar uma possibilidade dinâmica também. Provavelmente ele deve jogar cavalo E7, era isso que eu ia falar. E agora ele vai tentar aí um pouco recuperar a situação toda, né? Aqui eu acho que torre de A em D1 faz bastante sentido, né? Torre de A em D1, cavalo G6, bispo G5. E por aí vai, né? Por aí vai. Se ele trocar, eu tomo de peão, ao invés de tomar de torre, e fico com o peão passado aí, perigoso na posição. Acho que é isso. Acho que faz sentido colocar outra torre em jogo. Portanto, torre de A em D1. Convertemos aí a vantagem dinâmica em vantagem estática. Um peão a mais.
Bom, agora eu falei que eu ia tomar de peão, né? Desdobrando aí os peões e ficando com o peão passado. Eu gosto sempre de reavaliar se realmente é isso. Se esse peão ficar muito atacado, eu tenho C4, eu tenho como trazer cobertura para ele. Se ele jogar dama B6, é um lance bem capcioso, porque indiretamente também ataca lá em H6. Aí eu posso jogar bispo C1 e por aí vai. Tá bom, vambora. Vambora, tomar de peão. Vou manter as peças aí no jogo e tentar criar oportunidades com o meu peão passado. Dama B6, conforme a gente considerou, imaginou que ele pudesse jogar, com ideias aqui, possivelmente no futuro poderia ter problemas aqui esse bispo em H6. Agora eu tinha considerado o bispo C1, mas eu também estou considerando aqui o lance bispo G5, porque eu forço a troca dos bispos e ele não pode tomar em B2 só depois de trocar o bispo. Mas aí eu posso jogar a dama por E5. Se ele jogar torre 8, eu jogo dama por 2 torres e tento avançar com o peão passado. A dama dele não segura. A dama dele não segura. Então, bispo G5. Bispo toma, dama toma. Se ele joga um F6, aí sim eu jogo outra coisa. Tipo dama D2. E segue o jogo, né? Agora, jogar simples aqui é jogar bispo C1, né? Jogar bispo C1, o bispo dele não tem atividade, ele continua com o bispo mal. Aí eu posso ter ideias aí de jogar um torre E4 para depois jogar dama H5, dama F5, talvez, torre G4, várias ideias começam a surgir. Parece que o lance mais simples aqui e que mantém as possibilidades para mim é bispo C1 mesmo, conforme já havia preparado. Bom, esse lance não ataca nada, na verdade, só fica de olho aqui em D5. Por enquanto aqui está protegido, a minha torre também está protegida, o peão está protegido. É um lance intimidador, mas no momento o grande ataque é para cima desse peão. E aqui eu acredito que eu possa então avançar esse peão e eu restringo ainda mais o bispo dele, tirando o peão aí do ataque. Avançamos com o peão passado. Ele jogou rápido. E essa vez eu tive que jogar um pouco mais rápido que o lance anterior, porque realmente eu posso me prejudicar no tempo se essas horas você não pode perder o controle, né? Olha lá, 20 espectadores, que bacana. É bom encontrar um jogador que a gente pode confiar, né? Esse jogador aí, eu confio nele, ele confia em mim, porque na última partida a gente tira o relatório e vê que todo mundo errou, né? Eu errei vários lances na última partida que a gente jogou, ele errou vários lances. Isso mostra que ninguém aqui está usando engine, né? Ninguém está agindo de má fé. É muito bom ter adversários assim. Isso conta muito, né? Pode acontecer de você fazer um jogo e não errar nenhum lance e tudo certinho, 0, 0, 0, zero imprecisão, zero erro grave. Pode acontecer, né? Isso não significa que a pessoa estava agindo de má fé. Mas pelo fato de já não ter acontecido, né, entre a gente, já cria uma relação aí de confiança, né? E aqui consigo recuperar um pouco aqui do tempo, né? Ele está usando bastante o tempo, agora ele está agredindo aqui o meu peão e eu posso realmente avançar mais uma vez aqui. E agora eu restringo bastante essa torre aqui, olha só. Agora essa torre tem muita dificuldade de sair para o jogo.
E eu posso considerar aqui lances como H4, né? Com ideias de ir para cima aí, ou até mesmo torre E2 e bispo G5, né? Protegendo aqui em B2 primeiro. E trocar o bispo. Várias possibilidades aqui. G6. Eu imediatamente vou partir para cima, ainda mais agora que esse lance ele expõe um pouco o rei. Sem muito cálculo, eu já vou para cima. A ideia dele talvez seja jogar com o bispo lá em G7, mas eu vou mandar um H5 aí e vou para cima. Outra casa que eu tô de olho aqui é essa casa de D6. Se eu conseguir jogar com a torre lá em D6, por exemplo, eu vou ficar bastante feliz. Muito bom esse lance, ele vai querer jogar a torre lá em H8, H5. Foi uma boa saída. Eu acho que eu vou partir para essa linha de pressionar lá em D6. Vamos ver, agora é hora de calcular um pouco, criar um plano aqui. Ele vai querer colocar a torre dele em jogo. Isso já ficou claro. Bispo G5 eu estou considerando aqui. Mas eu estou pensando se não vale a pena um torre E2 primeiro. Torre E2, torre H8, bispo G5, bispo toma, dama toma, torre H5. Defende lá em E5, né? Aí eu tomo de peão, então. Tomar de peão é bem arriscado, porque aí ele pode dobrar as torres na coluna H. Bispo G5, bispo pro G5, dama pro G5. Então acho que eu não tenho tempo de jogar a torre E2 aqui. Eu vou ter que assumir riscos aqui. Bispo G5, dama por B2, bispo por F6 é muito arriscado para ele, né? E depois tá vindo dama G5, cheque, com dama por E5 e tudo mais. Eu vou para essa linha, não tenho muito tempo aqui para calcular. Eu acho que faz sentido tentar eliminar esse defensor do rei agora, que é o bispo de casas escuras, mesmo entregando o peão lá de D2 e tentar partir para um ataque ao rei adversário. Eu não posso dar tempo dele se recompor ou dele criar ameaças na coluna H, dele abrir a coluna H, nem nada disso. Não tem muito como ele evitar essa troca, né? Ele pode não tomar meu bispo, mas ele não tem como evitar a troca. Torre D5 era um lance bom também, preparando esse. Mas... não, eu gostei desse lance que eu fiz. Ok, aqui de dama. Ele deve jogar F6, vai expor bastante o rei. E aí eu jogo dama D2 se ele jogar F6, né? Protegendo o peão e preparando entradas maiores, mais ambiciosas aí. Creio ser dama D2 aqui, vamos só calcular, não tem muito o que calcular. Dama G4 é uma possibilidade também. Dama G4, deixa ele tomar lá em D2? Não, não vou fazer isso. Em B2, né? Vamos proteger aí o peão, por enquanto. Intensificou a pressão sobre o meu peão.
considerando torre E3. Vamos nessa. Tá caindo lá em A4. Deixa cair em A4, né? Deixa cair em A4. O material fica igual e eu fico com o peão passado. Beleza, agora é hora de jogar aqui esse final. Eu acho que torre D6 faz bastante sentido aqui. Dando espaço aí para minhas peças, né? Vamos jogar com a dama em D5. Ele ainda está um pouco melhor no tempo, mas tá bom. Dama D5 eu quero jogar. Ele tem uma maioria na ala da dama agora. E é exatamente o que ele fez aqui. Ele ativou. Toma cuidado que você tá ficando sem casa pra dama, hein? Mas tudo bem por enquanto. Vamos lá, dama D5 era o lance que eu queria ter feito. E agora eu ataco alguns pontos interessantes aqui da posição. Ele vai jogar dama B5, por exemplo, para defender ambas as ameaças. E atacar lá em B2. Talvez ele faça isso. Eu tô pensando numa estratégia de tentar martelar isso aqui, hein? Tipo assim, ó. Se der tempo, vai ficar bonito, né? Certo. Atacou em B2. Eu vou embora, galera. Eu vou pra essa. B4 era bom aí também, hein? Ah, não, mas ele tinha dama por B4 depois. Ele tem E4 aqui, ele se livra do meu peão passado, será? Talvez E4 aqui seja um lance interessante para ele. E4, dama por E4, torre por D7. Uau! Teremos guerra. Teremos guerra.
teremos guerra. E4 é o lance, hein? É a última vez que eu te... Não, tô brincando. Ele tem várias chances aqui. Eu já falei, é a última vez que eu tô te alertando e tal. Mas é zoeira. É que E4 aqui é realmente um lance bom, eu acho, pras negras. Ah, ele agora foi pro tudo ou nada, hein? Jogou um all-in aí, jogou um all-in. Jogou um all-in o nosso amigo. Pesado aí, pesado. Bom, vários lances aqui. Um deles é dama E8. Já de cara eu gosto muito, atacando a torre. Ele volta essa torre aqui. Mas talvez essa primeiro ainda, hein? Castigar aqui um pouquinho ele. Torre F3. Ele tem cheque em C1. Mas ele não defende lá, porque o G5 ele não tem. Então torre F3... Ele tem um peão passado aqui. Essa aqui é a ideia toda, né, dele. Muito legal essa partida. Das boas, das boas. Torre F3 aqui. Como é que ele vai fazer? Torre lá em F8. Eu acho que dama E8 aqui é muito forte, né? Porque se ele joga outra torre protegendo, eu tenho dama E7. Cheque. Seguido de torre por F6. Aí ele tem dama B1, cheque. É, mas eu tenho ameaça de mate. Jogão agora, jogão. Vamos nessa. Vamos lá, vamos fazer um jogo bonito aqui, ó. Vamos lá. Tô atacando a torre dele agora. Vamos tentar tirar proveito desse peão passado que eu custei tanto aqui para proteger. Fui entregando tudo aqui para proteger esse peão passado aí. Vamos tentar tirar algum proveito disso, né? Interessante notar que ele não tem dama B6 por conta da minha torre. É, só tinha esse. E agora esse, dama E7. É muito forte. Ele não pode mais proteger, senão cai a outra torre. E agora tá caindo em F6 com forte ataque. Jogo dos bons, jogo dos bons. Deixou a torre. E vai tentar jogar com o peão passado. Abandonou. Eu achei que ele fosse tentar jogar com o peão passado. Então ele se confundiu aí e não aguentou a pressão, né? Muito legal, muito legal. Gostei muito dessa partida. Vamos olhar aqui, porque eu acho que ele tinha algum recurso aqui, né? Olha aí, 1,5 a meio, né? A outra a gente empatou, essa aqui finalmente encaixei uma vitória. Muito legal aí a partida. Deixa eu mandar um boa noite aqui a todos, né? Quem que tá aí? Uma galera aqui, olha aí, a galera comentando. O que a turma falou aqui? O Rafa adora o quê? Era H5, aquele bispo não foi legal. Bom, a turma aí fazendo as suas torcidas, né? E dando seus palpites, muito interessante tudo isso. Muitos bons palpites na maioria das vezes. E vamos lá, vamos olhar a análise aqui. Eu quero olhar aqui antes de ver a quantidade de erros e tudo mais. Ó, aqui as brancas já estão completamente ganhas, né? Muito interessante. O lance da vez era dama E8 mesmo. Que bacana, gente, que bacana. Eu não sabia que eu estava tão ganho assim, não, nessa posição. Eu achei que ainda tinha jogo aqui. Mesmo depois aqui que eu tomei, eu achei que ele ainda tinha jogo, mas não tem mais, né? Ele tá levando checkmate aí em mais alguns lances. Eu achei que a ideia dele era tentar avançar com o peão passado e tudo mais, mas eu ia continuar agredindo o rei dele, né? Tentar continuando a agredir. Olha que legal, eu fui bem nessa partida. Eu cometi 6 imprecisões, nenhum erro e um erro grave. Provavelmente essa queda aqui, o meu erro grave, eu tava com uma vantagem de 2 pontos e caiu para 0,4, né? E ele aqui errou mais. 6 imprecisões, um erro e 3 erros graves. Vamos ver onde foi o meu erro grave aqui, ó. Provavelmente nessa posição. Dama D2 foi um blunder aqui. Foi um blunder porque fica numa posição equilibrada. Dama G4 era o lance
mais forte aqui. Mantendo a dama nessa mesma linha, ameaçando talvez um H5 e também protegendo o peão, né? Vamos ver a continuação dele aqui. Torre em F7, H5, legal essa ideia. F5, a dama tá protegendo, ó, bacana isso. Dama G5, torre por, e depois eu fico no final melhor, torre por E5, tô ameaçando em F5, não, por conta de... Tá, dama em F6 propondo as trocas. Vai para um jogo interessante aqui. Melhor para as brancas, com certeza, né? Um peão passado na coluna H, domínio da coluna E. Muito bom, muito bom. Ali manteria, né? Manteria aqui a pressão. Então foi o meu problema aí dessa partida. Mas, ó, tô mais feliz que a outra. Joguei melhor a abertura dessa vez do que da última partida, né? E o dama E8 realmente foi um lance aqui. Belo arremate com dama E8, né? Como a palestra falou, realmente... Eu vou agradecer aqui. Valeu, galerinha. Agradecer a galera aí. E vamos lá, então. Vamos ver onde é que ele errou, né? Vamos dar uma passada rápida aqui. Deixa eu tirar essa seta que ela incomoda bastante, né? Pronto, meus amigos. Agora sim. C5. Por enquanto aqui tudo abertura, tudo padrão, normal. Ele não gostou do meu cavalo BD2 aqui. Ele fala que foi uma imprecisão, foi uma das imprecisões aqui, ele prefere jogar simplesmente com cavalo C3. A gente tem o livro de aberturas aqui para tirar essa dúvida. C3 aqui já foi jogado, então a gente já está fora aqui da teoria. Pelo menos do banco de dados aqui. Mas nada de errado aqui, continua bem equilibrado, vamos passando aqui a abertura, normal. Cavalo C4 ele também não gostou, ele preferia B3 aqui nessa posição. Eu não gosto muito de B3, enfraquece bastante a casa de C3, mas enfim, Stockfish falou. Bom, é a opinião dele, né? Eu tenho a minha. Então, cavalo C4 aqui eu joguei, dama C7 e agora torre em 1. Eu estou pressionando aqui em E5. Bispo em F6, dama em E2 e aqui cavalo B4. Ele foi para essa ideia desse contrajogo, também não tem nada de errado, apesar de que o computador considera um pouco mais preciso torre em E8, que foi um dos lances que eu estava considerando que ele fosse fazer, né? Eu até comentei que ele poderia fazer ou esse lance ou a torre na coluna D. Mas ele preferiu com esse de cavalo aqui, C3, tudo certo, e aqui bispo por C4 foi o erro dele, foi um blunder dele, né? Aqui ele deveria ter jogado E4, uma continuação não tão óbvia, não tão simples, e jogar com o cavalo em C2. Vamos ver essa continuação, que legal. E4, peão toma, bispo toma, cavalo C2 dando um duplo aqui, e aí depois de bispo F4, ele atacando a dama aqui em B6, aí dama B5 propondo as trocas, torre de F em E8, cavalo D2, cavalo em A5. As pretas não tem pressa aqui para capturar nessa variante, né? Bispo em E3, engraçado que fica dando como equilibrado, né? Apesar da perda material aqui. Dama por E6, A por B6, agora sim, torre de A em D1, cavalo, sim, toma e joga em G5. As brancas teriam um par de bispos, uma estrutura melhor de peões, um peão a mais, por uma troca, né? Realmente é justo, daria para um jogo bastante interessante. Então aqui ele faltou essa ideia de E4, esse aqui seria um lance mais preciso. E aí esse realmente foi ruim. Eu fiquei na dúvida aqui se eu capturaria em C4, né, o bispo ou o cavalo. Na minha análise anterior eu tinha dito de capturar o cavalo, mas olhando bem eu tomei a decisão certa de capturar o bispo, por conta da atividade das peças, né? Se eu tivesse capturado o cavalo aqui, olha lá, já igualaria com o bispo D5, por mais que eu ganhasse um peão aqui. Esse peão fica fraco, esse peão fica fraco. Foi isso que eu não gostei quando eu visualizei essa variante. Então, legal, foi acertado aqui tomar o bispo. E agora ele fica realmente com uma falta de cooperação aí entre as peças. O problema dele foi esse, né? Bispo E3, torre, cavalo D2, foi o lance correto, legal. Bispo E7, bispo D5 incomoda muito, né? Cavalo lá em B8, não foi o mais preciso. E agora é sair melhorando aí a posição das peças. Acho que aqui foi a realização da vantagem dinâmica, né? Na vantagem estática. Até aqui tudo certo, D6, tudo beleza, D7. E aqui já as brancas com uma vantagem de 5. Olha que engraçado, eu não me sentia nessa posição com uma vantagem de uma torre a mais. Mas eu me sentia
Bem, como eu comentei na partida, eu me sentia melhor, mas não sabia que essa vantagem era tão grande. Olha que engraçado isso, a gente nunca sabe, né? A avaliação da nossa posição muito bem às vezes. H4 ele não gostou muito, ele preferia aqui bispo em H6. Ah, a torre dele não tem casa, teria que voltar o bispo para G7, né? O que eu jogaria aqui? Ah, tá. Toma e tá caindo em E5. Bispo H6 foi um lance que eu perdi aí. Não fiz esse lance. Joguei H4, ele considera uma imprecisão. E agora dama em E4 seria o lance mais forte aqui. Apesar de que o bispo G5 ele não reclama muito não. E aqui ele manda tomar com o peão de H. Eu preferi tomar de dama, ele achou uma imprecisão. Ele prefere manter aqui essas casas aqui dominadas. Legal. Dama D2. Aqui o meu erro, né? Aqui foi o meu blunder, na verdade. O meu blunder da partida. Ao invés de jogar dama G4. E agora sim. Agora é bonito. Agora eu gosto de ver essa sequência aqui, que eu achei bem bacana. Deixando o peão da coluna A. Torre D6. Muito instrutiva essa manobra de ganhar espaço, jogar torre D6, dama em D5. Eu fiquei bem feliz agora com o lance torre D3 também, eu gostei, apesar de ser uma imprecisão, mas eu gosto da ideia que tem por trás. A4, dama em E6 e aqui o blunder dama por B2, né? A partir daqui a dama dele tá fora do jogo. Aqui, olha só o computador dando lance. O lance que eu achei que ele fosse jogar realmente, o lance E4. E eu ainda brinquei, né? Eu falei, é a última vez que você pode jogar isso. E pior que era verdade. Era verdade que era a última vez. Depois de dama por B2 já não dava mais, né? Mas aí realmente aqui, depois de dama por B2, dama E8, né? O lance de arremate aí. Aí fica difícil da torre em F8. E aqui, o que eu tinha visualizado aqui, não era nem rei H6 que a Engine tá dando, seria um rei G8. E eu tava visualizando aqui um ataque com torre por F6, era o que eu ia calcular. Eu não sei se isso dá certo. O computador já tá mandando torre F3, mas será que dá? Aqui ele empata, né? Aqui ele empata por conta de dama B1, rei H2, dama por D3, defendendo aqui, o ponto todo aqui defende. Então no máximo que eu vou ter aí é um perpétuo. Legal. Eu não sei se nessa posição eu ia calcular isso ou não, enfim, provavelmente eu ia perder um bom tempo vendo todas essas possibilidades aí. Se eu tivesse tempo, teria a possibilidade de eu encontrar o lance torre F3 na sequência, né? Mas aqui a melhor sequência para ele seria essa, mesmo assim já está totalmente detonada, né? Aqui G4 ou até mesmo torre por F6, G4 aqui. E as brancas estão caçando esse rei aí, ele vai perder muito material daqui a pouco, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui, torre G3, olha só. Opa, passou muito. Torre G3 ameaçando aqui um G5, né? E aí já tem mate já. Aqui já tem mate. Aqui já tem mate. Mais poucos lances aí. Mais poucos lances. Que já era, né? E teria checkmate. Gostei da sequência com dama E8. Gostei muito. Vamos passar só mais uma vez, pessoal. Me perdoem, mas eu fiquei orgulhoso dessa sequência aí. Aonde que ele abandonou? Aqui, né? Aí depois aqui nessa posição ele abandonou. Beleza, é isso, pessoal. Espero que tenha sido divertido aí para vocês. Para mim gerou bons aprendizados aí. Também de abertura e também principalmente naquele momento onde eu voltei a dama. Eu deveria ter mantido a dama, mantido a pressão aqui e também o olho ali no peão passado, né? Então para mim foi um aprendizado. Eu pensei defensivo, eu fui defender o peão, mas eu poderia ter pensado mais ofensivo e manter a dama aí para atacar, teria sido aí melhor. Legal, é isso, pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!